Na sua opinião, qual o maior desafio de um síndico? Na entrevista de hoje, você vai conhecer cases de situações delicadas que os síndicos enfrentam e saiba também como se posicionar. Para falar sobre comportamento humano e os maiores desafios dos síndicos, a nossa convidada muito especial, inclusive a apresentadora do Conde TV, falando diretamente de São Paulo, Vanessa Muniz. Muito obrigada por estar aqui com o Condomínio pela primeira vez, Vanessa. Oi, minha querida, o prazer estar aqui é todo meu. Para mim é uma honra estar gravando com você nessa entrevista, que com certeza será incrível para o Condomite. Pode contar comigo porque você precisar, porque olha, é uma alegria para mim, viu? A gente que agradece. Vanessa, deixa eu passar o currículo aqui, que é um currículo grande, né? A Vanessa tem muita experiência mesmo como síndica desde 2012, advogada especialista em direito condominial, da família, mediação para condomínios e atua nessas áreas ainda, é pós-graduada em gestão de pessoas, master coach, analista comportamental, palestrante, apresentadora, que eu falei do Conde TV, do quadro Condomínio Informal, além de outros programas nacionais aí que a gente está acompanhando as entrevistas, a live, e colunista do portal e da revista do Condomínio. Um prazer, Vanessa. Comportamento humano a gente imagina que é um dos maiores desafios, mas comenta aí da tua experiência. Qual que são esses maiores desafios dos síndicos? Olha, hoje eu vejo que lidar com o comportamento humano de outras pessoas, né? E quando eu digo pessoas, eu englobo funcionários, prestadores de serviço, os condôminos, os visitantes e toda essa universalidade de pessoas que frequentam, que estão diretamente ligadas aos condomínios, é o maior desafio. O maior desafio ainda, tratando especificamente deste público todo da qual eu acabei de relacionar, é com os moradores do complexo condominial, não é? Principalmente quando eles ouvem, por exemplo, uma negativa do síndico a algo que nós, infelizmente, não podemos acatar, não podemos fazer. Então, quando o morador ele é contrariado, ele volta-se contra o gestor de uma forma nem sempre muito harmoniosa, e o síndico tem que ter um equilíbrio, pelo menos manter ou tentar manter um equilíbrio emocional muito grande para ele conseguir lidar com aquele conflito instalado por conta de uma negativa. Vanessa, no caso, assim, conta um pouquinho do perfil dos condomínios que você atende, né? Que você trabalha também como síndica de quantas unidades são no total que acaba sendo administrado, Vanessa? Olha, hoje eu cuido de mais de 1.200 unidades privativas, que é bastante, pelo menos 6.000, 7.000 pessoas diariamente, são muitas pessoas que eu lido todos os dias, né? Os meus condomínios são condomínios grandes, são condomínios maiores, e tem um universo de pessoas também bastante significativo, né? Então, se você não tiver bastante experiência para lidar com todas essas unidades privativas, você não consegue vingar na gestão, né? Você acaba não tendo uma gestão muito eficiente. E assim, quais são as recorrências, as maiores recorrências? É barulho? O que mais traz dor de cabeça nessa gestão? Olha, hoje o que mais dá problema, que dá assim mais confusão e que os síndicos acabam não tendo muito o que fazer, mas que acaba sendo também motivo de reclamação, é a questão de barulho, né? Barulho e infiltração entre duas unidades privativas, onde estas unidades é que devem tratar e resolver este problema quando não atinge a massa condominial, quando não atinge o coletivo. É um problema, as pessoas estão realmente fora do que a gente chama de normalidade, com pouca tolerância para lidar com os conflitos internos dentro da edificação e com pouca paciência até para lidar com esses conflitos. A questão de veículos,
Ainda a gente encontra muitos conflitos com carros gigantes em vagas pequenininhas, a questão de infiltrações, né, problemas que a gente encontra por conta de vazamentos, que acaba dando uma dorzinha de cabeça para os síndicos, mas e os pets, né? Porque hoje os pets são filhos de patas, então eles acabam trazendo também um pouquinho de conflito com relação a latidos, a barulhos de patinhas andando, correndo pelos apartamentos, e os moradores muitas vezes não têm muita paciência com relação a essas questões, e tem alguns casos até que fogem realmente à normalidade, e as crianças dentro das unidades privativas, principalmente nesse período de pandemia, com as pessoas trabalhando em casa, estudando. O síndico tem aí grandes desafios. Aqui nos nossos grupos, a gente tem visto muito a questão dos pets, realmente, assim, sendo uma dor de cabeça. A gente até aconselha o pessoal de colocar lá que existe creche também para cachorro, que às vezes precisa de bom senso, né? Para falar de bom senso, assim, como que funciona também a questão da pandemia em relação ao comportamento dos síndicos, dos moradores e funcionários, por exemplo? Olha, primeira coisa infelizmente, bom senso não se compra no supermercado. Então, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. A questão da pandemia, ela trouxe muitos aprendizados também aos gestores, às pessoas que trabalham na questão na parte de condomínios. Por que tudo isso? Porque a gente teve que aprender a lidar, inclusive, com várias situações que a gente não tinha que lidar antigamente, então a gente teve que aprender. É o que eu falo, é trocar o pneu do veículo com ele em movimento. Então, a questão da pandemia nos trouxe muitos aprendizados com relação à questão dos condomínios de uma forma geral. E assim, hoje, como eu falei logo no começo, falta muita tolerância dos moradores para resolver os conflitos internos dentro do prédio. Então, isso é uma questão que é muito significativa, e falta também muita empatia dos moradores para se colocar no lugar do outro. Então, se nós realmente tivéssemos um equilíbrio entre tolerar e se colocar no lugar do outro, para saber que é difícil a dor que às vezes aquela outra pessoa está passando, eu entendo que tudo ficaria de uma forma muito melhor. E aí, quando você vê que os próprios pares, os próprios moradores, os próprios vizinhos não conseguem chegar num consenso, o síndico ele fica muitas vezes vendido. Por isso que eu sempre indico, até para outros clientes meus dos quais eu dou mentoria, para que eles contratem uma empresa de mediação, ou seja, de fora do condomínio, de fora do conflito, para que possa realmente assessorar aquelas pessoas que só querem brigar, né? Eu falo que existem hoje muitos guerreiros de WhatsApp, né? As pessoas elas querem brigar em grupos do WhatsApp, brigar o tempo inteiro, querem colocar todas as suas dores, externalizar essas dores das quais elas estão passando em grupos. Só que isso não cria harmonia entre as pessoas, cria mais desavença, cria mais conflito, cria mais desarmonia. Então não é tarefa fácil, né? Antes pudesse comprar bom senso no mercado, né? Mandar pelo Rappi, mandar pelo iFood, mandar pelos. O síndico já ia andar na bolsinha ali com o bom senso. Seria muito melhor. E a questão, assim, de você está sempre estudando, né? Já deu para ver aqui pelo currículo aí, como Master Coach. A gente não deixa de ter crianças dentro da gente, né? E às vezes ela é muito importante, né? Vamos dizer a verdade, até para a questão de depressão e tudo mais, a gente buscar aquela criança que existe dentro da gente, mas às vezes a gente sabe também que tem umas crianças birrentas por aí que são adultos, né? No corpo de adulto. Então, assim, você usa essa questão do Master Coach também, existe técnicas que você usa, fala um pouquinho também da constelação voltada para os condomínios, se você puder. Claro, claro. Olha, o que me ajudou muito, né, desde que eu iniciei a minha carreira, tanto como advogada, né? Eu já advogo há quase 18 anos, estou na área jurídica há mais de 20 anos. E a questão de condomínios, ano que vem, completa 10 anos que eu trabalho como síndica, né? Com condomínios, pela advocacia, obviamente, já estou há bastante tempo, mas como síndica, completa 10 anos no ano que vem. E assim, a questão de comportamento humano, né? Quando eu me formei como analista comportamental, master coach, facilitador em constelações sistêmicas,
fiz cursos de psicologia positiva, então essa questão da psicologia positiva, ela me ajuda muito, muito, muito a trazer um pouco mais de felicidade para a minha carreira e para as pessoas dos quais eu faço a gestão nos prédios, mudou completamente a minha vida. Então, o que eu faço, né? Eu trago todas as minhas habilidades, todas as ferramentas utilizadas nestas formações das quais eu trabalho hoje para os condomínios. Então, por exemplo, quando eu trago as constelações sistêmicas para dentro dos prédios, eu trago a questão de posicionamento, ou seja, o síndico como CEO do prédio, o mandatário do condomínio, porque muitas pessoas pensam que o síndico, essas muitas pessoas, os próprios moradores pensam que o síndico ele é um empregado da edificação, ele é um empregado do prédio. Não é, né? A função do síndico, a carreira de síndico, ela decorre da lei. Ela decorre do Código Civil. Então, ele tem um papel dentro dos condomínios, né? Ele compete ao síndico, ele tem competências dentro do prédio. Então, quando a gente tem um síndico, um subsíndico quando existe na convenção, porque hoje a legislação já não traz mais a figura. Quando existe um corpo diretivo, né, a função dos conselheiros, sejam conselheiros consultivos, conselheiros fiscais dentro de um condomínio, quando cada um exerce o seu posicionamento, o seu papel dentro da edificação, a gestão, ela tende a fluir de uma forma muito mais significativa. Hoje, infelizmente, existem síndicos que não conseguem exercer o seu papel, exercer as suas competências dentro da edificação, porque são amarradas, são engessadas, por conta de um corpo diretivo. Existem corpos diretivos, conselheiros, por exemplo, que querem mandar no síndico. O síndico ele tem competências e atribuições legais e ele também tem as suas responsabilidades da mesma forma. E quem é que vai se responsabilizar por isso? O conselho? Não. Aí, nessa hora, ele quer que o síndico se responsabilize. Então, quando você vai contratar um gestor, vai contratar um síndico para exercer este papel dentro da edificação, é imprescindível que você contrate alguém da qual você confie, que tenha todas as competências, que seja alguém qualificado, que estude, né, que se recicle, que melhore o seu comportamento dentro do prédio, trazendo novas experiências e novas habilidades. Agora, veja, se eu não trago esses posicionamentos dentro do prédio, me deixo, né? Porque a gente permite as coisas. Se você se permite a ser uma marionete, um bonequinho, se permite, você vai estar com uma gestão fadada ao insucesso. Dificilmente vai dar certo. Por quê? Porque os papéis estão invertidos. E aí eu falo um exemplo. Por exemplo, um filho que quer ser mais que o pai. Vai dar certo? Não, porque os pais são sempre grandes e os filhos pequenos. O síndico quer fazer gestão, o conselho não deixa. Vai dar certo? Não vai dar certo. Ou o síndico vai acabar se permitindo, deixando e sofrendo por isso, e aí amargando nas consequências que virão, ou ele vai acabar renunciando, porque ele vai ficar tão triste que ele não vai conseguir fazer uma gestão qualificada. Eu, por exemplo, se eu estou num condomínio da qual eu não consigo fazer gestão, não consigo porque o conselho acaba criando problemas, ele não deixa, ele vai contra o síndico, ele enche o saco do síndico. Vamos falar o português claro. Vai dar certo? Não. Eu, sabendo das minhas responsabilidades, sabendo das minhas competências, sabendo da minha qualificação e da minha vontade de fazer a diferença, vou permitir que um conselho faça isso? De jeito nenhum. Vou permitir trabalhar só por conta de uma troca de nota fiscal e deixar que as pessoas me manipulem? Também não. Um profissional qualificado que se preste jamais vai permitir isso. Então, eu renuncio. Mas é difícil você ver hoje no mercado um síndico que se posicione e que não permita certas atitudes.
E às vezes pode ser só uma questão também de ajustes, né? Pequenos ajustes, não precisa deixar como é que a coisa crescer, que nem diz, né? Quando, que nem você comentou ali sobre uma mediação. Às vezes cria aquela coisa como se fosse muito grande e faz uma mediação ali, já consegue colocar nos trilhos, né? Vamos dizer assim, para continuar a gestão com eficiência. E, Vanessa, teria alguma dica em relação a algum case que você possa trazer para a gente em relação, um exemplo disso para ajudar outros síndicos? Ah, eu tenho vários cases, né? E eu trago esses cases, inclusive, nas minhas mentorias, né? Que eu tenho dado mentoria com coach sistêmico, justamente para trazer conhecimento, extrair conhecimento e incluir isso no universo sistêmico dos condomínios, né? E eu sempre conto os cases porque a gente consegue aprender muito e ensinar também utilizando os cases e as metáforas, né? Teve um condomínio que eu fui síndica, que o corpo diretivo era todo masculino. Masculino. E aí, o que, que eles disseram? Ah, a gente contratou, a gente meio que incentivou a contratação de uma síndica mulher, justamente para a gente poder manter este determinado controle que eles imaginavam que iam possuir. E aí, no começo, eu não tinha percebido, foi logo no começo de carreira, eu não tinha percebido muito essa dinâmica, né? Porque ainda existia, de certa forma, um pouco de imaturidade profissional da minha parte, porque o tempo, não é? Ele vai mostrando e vai também trazendo evoluções na carreira. E aí, teve uma determinada situação que, numa reunião de conselho, eu fui dar a minha opinião, e aí eles disseram assim: me desculpe, mas você pode ficar de boca fechada? Aí eu disse a ele: olha, não desculpo, e também não vou permitir que você fale dessa forma comigo. Eu falei, olha, me perdoe, mas eu sou a síndica do condomínio, eu estou numa reunião do corpo diretivo da qual estou participando com vocês, e a minha sugestão, ela pode ser válida, vocês podem até não aceitá-la, mas eu tenho o direito de externá-la. E aí, claro que eu dei mais ainda, eu falei, olha, se você está acostumado a falar assim com a sua esposa, eu não permito que falem assim comigo. Não tem essa de fechar a boca. Eu dou respeito e eu exijo respeito na mesma proporção. E aí todos ficaram assim, arregalaram os olhos e falaram: desculpa, nossa, não sei nem o que aconteceu para eu ter falado uma coisa dessas. E eu falei: olha, simples, o senhor não tem respeito pelas outras pessoas e é bom que a gente tenha, no mínimo, respeito daqui para frente. O senhor não precisa gostar de mim, mas o senhor vai ter que me respeitar. E aí nunca mais tinha acontecido. Aí, depois de um tempo, eles escreveram assim: nossa, vocês viram como a síndica tá saidinha? Só que veja, eles escreveram isso num grupo que eu não fazia parte. Tinham dois grupos, um que eu fazia parte e o outro não. E aí eles escreveram no outro: você viu como ela está saidinha? Aí o outro falou: da próxima vez a gente marca uma reunião no bar e a gente dá uma bebidinha para ela ficar mais levezinha. E aí riam. Aí eu mandei um áudio: oi, turma, tudo bem? Olha, vocês mandaram a mensagem para o grupo errado. Vocês esqueceram que nós temos dois grupos, um que eu participo e um que eu não participo? Vocês mandaram mensagem falando de mim no grupo onde eu estou. Silêncio total. Depois ficaram pedindo perdão, teve renúncia, teve morador que renunciou porque não ia conseguir olhar para mim novamente. E aí eu dei uma lição de moral: olha, não permito esse tipo de comportamento para comigo. Já aconteceu em reunião da qual eu estava participando para participar de um processo de seleção, do morador falar claramente para mim: olha, você está sendo chamada porque você é mulher, porque você é advogada e porque você é mãe. E aí nós temos que encantar um grupo de mulheres, um grupo de mães no WhatsApp, que é o grupo maior do prédio. Nada melhor do que trazer você para que você seja eleita e a gente comanda tudo. Na mesma hora eu disse: me perdoem, mas eu não me presto a esse papel. Estou indo embora, boa sorte, e fui. Tem gente que aceitaria claramente isso.
Eu não, percebe? Posicionamento. A gente percebe quando a coisa vai dar errada, já no começo. Aceita quem quer, aceita quem quer. Inclusive isso, Vanessa, nossa, essas histórias com certeza vai ajudar muita gente essa questão de posicionamento. Mas, inclusive, assim, você conseguiu até se posicionar como uma excelente síndica, né? E deve estar nessa altura podendo escolher, inclusive, os condomínios e recusar também alguns. Acontece isso? Acontece. Hoje, graças a Deus, acontece sim. Eu já percebo o perfil de condomínios que eu quero atuar. Então, para você saber os condomínios que você quer atuar, você tem que se conhecer, saber qual é o seu modelo de gestão e aquilo que você quer alcançar. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. Em São Paulo, nós temos um universo de oportunidades, um universo de condomínios que estão aí para todos. Eu sempre falo, tem condomínio para todo mundo. Então, o que eu faço? Eu não conseguiria pegar vários condomínios em localidades muito longe. Para mim, seria bobagem. Por que eu vou pegar um condomínio num raio de atuação que fica muito fora do meu escritório, do meu local de trabalho, se eu posso deixar para outros síndicos daquela região? Então, por exemplo, a Grande São Paulo, eu só pego condomínios que não fujam muito do meu raio de atuação, porque se eu precisar ir ao condomínio numa emergência, eu não vou ter que atravessar a cidade inteira para chegar no condomínio. Eu vou ter mais qualidade de vida também. Então, hoje, por exemplo, eu escolho condomínios no raio de atuação da qual eu delimitei para atuar. Eu escolho os bairros onde eu quero atuar, eu escolho o número de unidades privativas que eu também quero fazer gestão, eu escolho o meu público, porque você pode escolher o seu público. Tem condomínios A, B, C, D, E. Você escolhe o seu público. Você escolhe onde você quer fazer gestão. Então, tem condomínios que chegam para mim que eu não mando proposta. Eu passo para os meus mentorados, eu passo para os meus alunos, eu passo para aqueles síndicos que estão começando, para que eles tenham oportunidades, porque eu tive meu primeiro condomínio foi indicação de uma grande amiga. Ela me indicou, participei de uma reunião da qual eu já fui escolhida na mesma hora, já comecei no dia seguinte. Agora veja, ela me indicou um condomínio. Agora, hoje eu não vejo ninguém indicando nada para ninguém. São pouquíssimas pessoas que querem dividir o caviar. Eu sempre falo, quem não divide o caviar, come sozinho. Então, a gente tem que começar a ajudar, inclusive, aqueles síndicos que estão iniciando as suas carreiras. Porque para mim não foi fácil? Não foi fácil, não foi fácil. Mas, no entanto, também não foi tão difícil a ponto que eu não possa colaborar com aqueles que estão começando, que estão iniciando. Então, quando eu recuso algum condomínio, eu recuso porque eu também tenho feeling, né? Tem condomínios que eu falo, não, esse eu não vou querer. No entanto, pode servir para um colega meu, pode servir para um aluno, pode servir para um síndico que está iniciando. Muito bom. Vanessa, a gente vai deixar uma pauta aqui também para uma próxima entrevista, que a gente vai já está convidado para a gente falar também aqui sobre as circulares, alguma questão das comunicações também que você trabalha, mas para a gente encerrar aqui a questão das pessoas que querem fazer uma mentoria contigo, é só presencial, é online? Como que é o teu trabalho em relação à mentoria? Que até eu já fiquei curiosa aqui. Ai, que delícia! Olha, hoje as minhas mentorias elas aumentaram significativamente por conta da pandemia, porque antes as minhas mentorias elas aconteciam de forma 80% presenciais e 20% virtuais. Com a pandemia, as minhas mentorias elas passaram todas a serem virtuais. Então, hoje, aumentou muito o meu leque de clientes, justamente por quê? Porque eu atendo pessoas e profissionais do Brasil inteiro. Então, hoje não tem mais distância e não tem limitação para que as pessoas possam fazer a mentoria comigo, né? Eu sou super suspeita porque é a minha paixão, né? Condomínios são a minha paixão, a advocacia é a minha paixão, as mentorias também são. Agora, imagine quando você consegue unir tudo isso
em tudo, nessa questão de posicionamento, de mentorias, de passar todo o conhecimento que você sabe, extrair desta pessoa também tudo que ela tem e que muitas vezes ela não reconhece, não é? Infelizmente, muitas pessoas têm potenciais incríveis e não reconhecem isso, não conseguem utilizar todas as melhores formas que ela possui para desenvolvimento humano mesmo. O tal do Então, sabotamento, né, Vanessa? hã? O tal do sabotamento. Pois é, olha, eu sempre falo, nós temos 10 sabotadores. Imaginem só, lidar com 10 sabotadores. Tem gente que tem um, dois, três, tem gente que tem os 10. Pensa só. Aí você consegue fazer a identificação deles e trabalhar cada um destes sabotadores para que você tenha uma vida mais feliz, uma profissão mais feliz, uma carreira mais significativa. Porque existe uma coisa que eu sempre falo: existe a vida que a gente leva, e a gente só leva dessa vida a vida que a gente leva, com significado, e tem a vida que deixa a vida me levar, a letra da música. Que significado que tem? Então, existe um propósito, existe um significado, existe um legado que eu trago a estas pessoas para que a vida seja uma vida com significado, que tenha um propósito muito maior, que a sua missão de vida seja reconhecida, mas que você tenha uma vida mais feliz. Por isso que eu uso a psicologia positiva, que é realmente o estudo da felicidade, né? É você viver de uma forma mais feliz. É uma vida épica e feliz. Conta com a Vanessa ali para encurtar o caminho aí dos síndicos, né? E trazer isso tudo para a sua gestão, para a vida pessoal também. Vanessa, vou agradecer você aqui também. A revista do Condomite, para quem não conhece ainda, está sendo distribuída aqui na Santa Catarina, mas para quem pedir também, a gente envia pelo correio. Tem conteúdo da Vanessa, também está lá nas redes sociais. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Em breve, esperamos trazer você aqui também para Balneário Camboriú para estar pessoalmente com os nossos síndicos. Se Deus quiser, essa pandemia está acabando aí para a gente poder se encontrar. Vanessa, muito sucesso, muito obrigada mesmo. E de coração aí, estamos contando aí com a tua presença aí para vir para cá também para Santa Catarina, Balneário Camboriú. Olha, pode contar com a minha presença, porque vai ser um prazer enorme estar aí. Eu amo a sua cidade, eu amo, então não vai ser trabalho nenhum, pelo contrário, vai ser realmente uma alegria, né? Inclusive, estou querendo mesmo ir agora próximo mês. Então, indo, com certeza vai ser um prazer estar aí com vocês. Foi uma alegria enorme ter uma matéria minha escrita na sua revista. Eu amei, ficou linda. E estar aqui com você também é um grande prazer. Espero ter realmente contribuído de alguma forma e muito obrigada. Muito obrigada. Vamos aproveitar aí para pedir para o pessoal se inscrever no Conde TV. A Vanessa também é apresentadora do Conde TV. Deixar um like e comentário também, né? Positivo ou negativo, o YouTube para a gente também ajuda muito no nosso desenvolvimento e trazer conteúdo tão significativo aí para o nosso público. Muito obrigada.